Alô, alô, acadêmicos e acadêmicas do FuteClass, já estamos aqui ao vivo nesta tarde de sábado, cumprindo nosso compromisso de fazermos lives acadêmicas com muita resenha, com muito papo, também enfim, com muito ensinamento, né? Com aquilo que a gente quer realmente trazer para o futebol. O nosso compromisso, então, de trazer muito conteúdo acadêmico para o futebol. Hoje teremos uma presença muito especial, um grande amigo vindo da Bahia, Dr. Cristiano Posídio, que já deu aqui sinal, já acenando aqui para daqui a pouquinho entrarmos ao vivo. Aproveitem então para inscrever aí no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube, onde todas as nossas lives estão salvas para que vocês possam aprender com o FuteClass, Academia do Futebol. Então já estamos aqui, também já aguardando apenas a solicitação do Dr. Cristiano para que a gente possa iniciar a nossa live especial de sábado. É o FuteClass transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol. Só aguardando aqui, o Dr. Cristiano precisa fazer a solicitação para ele estar ao vivo. Ele pode fazer essa solicitação lá embaixo, nos dois rostinhos, né? Clicando nesses dois rostinhos, você vai pedir, Dr. Cristiano, a entrada ao vivo para que a gente possa, então, iniciar os nossos... Isso, ótimo, já fez aqui a solicitação para que a gente possa iniciar aqui a nossa live, né? Muita gente aí conhecida entrando, obrigado a presença aí de todos, né? Muitas novidades aí vindo para a semana que vem, muito conteúdo. O que nós teremos aí também amanhã? Também teremos FuteClass. E na semana que vem, salve, salve, doutor Cristiano Posídio. Olá, querido, como vai você? Tudo bem? Boa tarde a você e a todos aí que estão conosco aí nessa tarde. Tudo bem, Cristiano. Obrigado aí, né, pela sua generosidade aí, gentileza de nos atender, né, para a gente poder tratar um pouco daquilo que a gente gosta, né, do que a gente faz todos os dias, né, Sim. Tratar do direito desportivo, falar de futebol, enfim, né, queria te agradecer muito aí agradecendo na sua pessoa, né, o nosso grande irmão Milton Jordão também, por ter viabilizado também esse nosso encontro aqui virtual, né? Então a gente fica muito feliz. Seja muito bem-vindo ao FuteClass, Cristiano. Obrigado, Davidson. Milton é um parceiro, é um sócio, é um amigo, é um dos grandes conhecedores de direito esportivo. Já assisti a live de vocês aqui com ele, foi maravilhosa. Vocês estão de parabéns, belo trabalho. E eu estou aqui para contribuir. Que eu puder ajudar vocês para contribuir, para a gente bater um papo legal aí sobre direito esportivo, principalmente na seara trabalhista, estamos juntos aí. Muito bem, Cristiano, obrigado aí mais uma vez pela presença, então agradecendo aí todos os nossos espectadores, né, que estão conosco aí ao vivo também. Então o FuteClass já nesse compromisso, já são mais de 65 lives, né, que nós já fizemos aqui durante esta pandemia, né? Então, trazendo muito conteúdo, trazendo grandes nomes realmente do futebol, da gestão profissional, falando sobre tática, técnica, muito direito desportivo, né? Que é a área que eu realmente amo muito. Enfim, o FuteClass transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol. Aproveitem e façam lá a inscrição no nosso canal no YouTube, onde todas as nossas lives estão salvas, né? Oportunidade de assistir aí essas verdadeiras aulas que nós estamos tendo aqui através do FuteClass, né? Nosso convidado aí mais uma vez, o pessoal que está entrando aí agora, é uma grande referência do direito desportivo brasileiro, o Dr. Cristiano Posídio, advogado, vice-presidente do Instituto e sócio fundador, né, do Instituto de Direito Desportivo da Bahia e membro das comissões também de Direito Desportivo da ABRAT, da OAB Sergipe, enfim, também autor de obras e de artigos jurídicos, também como nós, um apaixonado pelo direito desportivo, né? Doutor Cristiano, vamos fazer o seguinte, acho que é importante o nosso espectador, né, conhecê-lo um pouco mais,
contar um pouco da sua trajetória profissional até chegar nesse amor pelo direito desportivo. Olha, eu sou um advogado formado em 1997, né? Então, já vou aí para um tempo bom aí de carreira na advocacia, né? Sempre muito ativo desde o início, né? O direito esportivo, a paixão pelo esporte, ele é desde menino, desde criança, como todos nós sempre escolhemos um esporte. E no meu caso, é o futebol. Embora eu ame esporte, assista o esporte, consuma o esporte de maneira muito recorrente, né? Não apenas o futebol, mas tênis, basquete, vôlei, enfim, atletismo, vários esportes, natação é um esporte que eu também curto muito. Em 2004 eu entrei para a Justiça Esportiva aqui da Bahia, né? Fui auditor do Tribunal de Justiça Esportiva. Entre idas e vindas, de 2004 a 2013, eu estive vinculado à Justiça Esportiva. Fiz com Milton Jordão, juntamente com o nosso querido Milton Jordão, um curso na Universidade de Lleida, na Espanha, né? De mestrado. Foi um curso maravilhoso, de 2 anos, voltado aqui para a América Latina. Eram 4 módulos, a gente passava alguns dias em alguns países, México, Brasil, Argentina, no caso, e na Espanha. E a partir daí eu fui desenvolvendo mais estudos, escrever bastante sobre direito esportivo. Em 2013, o Esporte Clube Bahia me convidou, a partir da intervenção, houve uma intervenção judicial aqui no Esporte Clube Bahia, um dos maiores clubes do Nordeste do Brasil e bicampeão brasileiro, um clube fabuloso e que eu sou torcedor desde pequeno, para que eu trabalhasse nas áreas cíveis e trabalhistas. E então, desde 2013, eu abandonei a Justiça Esportiva em tese, vamos dizer assim, do ponto de vista de julgamentos como auditor, porque era incompatível estar advogando para um clube e estar na Justiça Esportiva. No momento que o convite me foi feito, eu abandonei a Justiça Esportiva no sentido de julgar como auditor e fui para o Bahia. E no Bahia estou, desde 2013, como advogado e atuando nessas 2 áreas e também no STJD em processos estratégicos. Nós temos lá no Rio de Janeiro um parceiro muito forte, muito bom, que é Paulo Rubens, escritório muito bom. Excelente advogados, e a gente tem uma parceria muito, muito interessante lá no STJD, e eu também atuo lá com o Milton em processos estratégicos para trabalhar também conjuntamente com o Paulo Rubens. Basicamente, fazendo um apanhado para vocês. Muito bom, muito bom. Também né? sou autor de um livro que foi lançado recentemente. Isso, eu vi. Até só para constar, é um livro sobre contrato de atleta profissional. É um livro bem legal, assim. Eu tentei fazer um livro que fosse bem compreensível para quem quisesse, principalmente, entender os institutos de direito esportivo, né? Principalmente aquelas pessoas, os estudantes, os advogados recém-formados. O interessante é que, quando eu lancei esse livro aqui na Bahia, no segundo semestre do ano passado, Eduardo Fontes, é um preparador físico, que foi preparador físico do Bahia, do Vitória. Ele tem uma escolinha de futebol aqui, ele é uma pessoa maravilhosa aqui. E o que me deixou mais feliz com o lançamento do livro não foi porque advogados gostaram da leitura ou a elogiaram. Ele como preparador físico, ele comprou o livro, ele adquiriu o livro e me ligou depois e falou: olha, Cris, o livro está bem didático, eu entendi. Claro, existem questões jurídicas que fogem um pouco a compreensão dele, mas no geral ele compreendeu bem o que eu quis dizer, e isso é bom, porque atrai muita gente, não só da área do direito, mas que está também, o direito esportivo ele atrai muita gente de outras áreas, fisiologia, fisioterapia, medicina esportiva, jornalismo. Então, tem muita gente envolvida com o esporte que pode consumir um produto e não ficar ali perdido, né? Perfeito. Então, fica o convite aí, né, Cristiano, para a gente poder depois divulgar o seu livro aqui também, né, do FootClass, né, aqui com os nossos acadêmicos, né? E depois nós vamos combinar um para sorteio. Que beleza, gente, ó, que beleza aí, ó. Que notícia boa, pessoal. Muito bom, Cris. Obrigado, viu? Obrigado aí pela gentileza. Então, mais uma obra aí, né, dentre tantas que nós já sorteamos aqui também, né, mas eu acho que tudo aquilo que for referencial, né, para os estudantes, para aqueles que querem realmente entender sobre o direito esportivo, a gente faz toda a questão, viu, Cris? Obrigado mesmo pela gentileza aí, muito bom. Agora, você tocou num assunto interessante, de repente a gente pode fazer até um paralelo, já que você
até viveu isso aí, né, no Esporte Clube Bahia, né, essa questão da intervenção judicial, né? Obviamente aqui em Minas nós estamos, não é o mesmo caso, mas o Cruzeiro, por exemplo, né, um clube que teve aí está tendo, né, vivenciando aí uma fase, uma crise, né, muito grande. E aí, acho que agora o presidente que foi eleito, né, o Sérgio Santos Rodrigues, que Eu vai estar conheço, aqui com a gente na quarta-feira, né? conheço. Quarta-feira, junto com o presidente do Bahia, o presidente de Fortaleza também, para Cara, é bater muito um papo legal, viu, conosco aqui do Sérgio? Foot Class, né? Pois é, e realmente eu acho que é um tempo aí também de aprendizado, né, Cristiano? Eu acho que você podia contar um pouco para a gente como é que foi a sua experiência, né? Realmente foi um período muito difícil, mas eu acho que é importante, né, a gente resgatar um pouco disso para que resgate-se, por exemplo, né, o que o Bahia fez e hoje é uma grande referência de gestão profissional, né? Exatamente. Eu não posso falar muito do Cruzeiro, né? Porque as minhas informações são colhidas através Da da imprensa. justiça, da imprensa, quer dizer. É. Nosso vice-presidente, inclusive, do Esporte Clube Bahia, acabou de entrar. Queria mandar um abraço para ele, Vitor Um Ferraz, né? abraço. Está Um aí abraço, Milton. acompanhando a Bacana. gente. Vitor, que é atual vice-presidente, viveu mais do que qualquer pessoa, porque ele viveu todo o momento de luta democrática anterior à intervenção, né? A intervenção ela se operacionalizou em 2013, não é? E o Bahia realmente, se não chegasse essa intervenção e não tivesse um approach administrativo, o Bahia ia numa descendente muito grande, porque a situação do clube no momento da intervenção era caótica. Eu não vivi o processo de intervenção, eu fui contratado pelo interventor, Dr. Carlos Hatz, que era um advogado brilhante aqui, um professor de Direito Constitucional da Universidade Federal da Bahia, que foi durante aproximadamente 3 meses o interventor do Esporte Clube Bahia, e nesse momento ele me contratou para eu atuar naquele momento especificamente na área trabalhista. Mas o Bahia, para você ter uma ideia, em 2013, quando a intervenção foi operacionalizada, o Bahia tinha, salvo engano, um pouco mais de 500 ou 600 sócios. Eu não me recordo exatamente o número, mas era abaixo de 2.000 sócios, com certeza. Um clube do potencial de torcida e de paixão com o Bahia. Exato. Você via que, você já percebia que havia uma distorção nesse sentido por conta de controle daquele grupo que foi alijado. Olha, Vitor está me corrigindo aqui, 400 sócios. Existiam 400 sócios. É um clube que hoje tem quase, antes da pandemia, né, que a gente está vivendo agora, também um outro momento que não tem a ver com má gestão, mas tem a ver com o momento que o mundo passa. O Bahia, até a pandemia, tinha basicamente aproximadamente 44 a 45 mil sócios no momento atual. Você vê o tamanho do clube, né, e o que estava sendo dispensado por conta de má gestão. E aí, quando o Bahia houve a intervenção, se descobriu diversas irregularidades. O Bahia tem um processo movido contra o ex-presidente, é um processo de valores altíssimos, tá? O valor da causa é 44 milhões de reais. Você vê o tamanho dos desvios que estão sendo apurados pela Justiça. A gente acredita muito que a Justiça vai reconhecer esses desvios e isso foi necessário para devolver o clube à sua torcida. Na verdade, devolver não. Na verdade, criar a democracia, porque a partir daí teve a primeira eleição direta para presidente, vice-presidente e o Conselho Deliberativo para o mandato tampão, né? Fernando Schmidt foi eleito, infelizmente faleceu recentemente, uma grande pessoa, foi presidente do Bahia no final da década de 70, e foi inclusive heptacampeão baiano, o Fernando Schmidt, assumiu esse desafio pelo mandato tampão, depois veio Marcelo Santana e Pedro Henriques, e conduziram o clube para uma modernização administrativa, organização administrativa, que foi passada para essa administração. O Vitor já esteve lá desde 2013, Vitor assumiu, que hoje é vice-presidente, assumiu o jurídico interno do clube, até as últimas eleições, quando ele foi eleito junto com o nosso presidente, Guilherme Belitani, e eles têm feito um grande trabalho, um trabalho de excelência.
de reformulação de todo o apanhado administrativo, né, de governança administrativa. O Bahia galgou os postos e galgou a posição que ele hoje assume no cenário nacional por força disso. Expurgar a corrupção, expurgar qualquer tipo de desvios de conduta, fazer uma administração profissional, uma administração voltada exclusivamente para o clube, para o seu sócio torcedor, entendeu? E sem fazer qualquer desvio de toda ordem. Eu acho e acredito muito que o Sérgio, no Cruzeiro, e a partir de agora, o Cruzeiro é um grande clube do futebol brasileiro, não é bom para nenhum outro clube. As rivalidades a gente resolve no campo, no gramado. A gente quer que o Cruzeiro se soerga, porque ele é importante no cenário nacional, e que ele venha a se soerguer de maneira correta para voltar à competitividade, para a gente voltar a ter clássicos maravilhosos. Eu acredito muito na força do Cruzeiro para que ele possa se soerguer e voltar a conquistar taças e se reequilibrar financeiramente. Verdade, né? Fiz questão de fazer esse paralelo, né? Porque a gente sabe que, apesar da crise, né, nós temos bons exemplos, né, desses clubes que saíram da crise, né, e voltaram muito mais fortalecidos, né? Então, parece que realmente o Sérgio quer implementar essa gestão mais profissional, né, trazendo experiências de tantos outros, principalmente dos clubes também internacionais, né? Então, a gente realmente torce, né, para que o Cruzeiro possa se soerguer, né, sair dessa crise, né, e voltar à rivalidade, como você disse, né, Cristiano, dentro do campo, como é Bahia e Vitória também, né, uma grande rivalidade, exato, mas como irmãos, né, da Bahia, e eu tenho certeza que vocês assim também são aí na Bahia dessa maneira, né? Exato, e aqui eu queria fazer um registro, o ministro Caputo Baixo, do TST, está conosco aqui, grande referência. É um espectador assíduo do Futeclass, viu? É um espectador assíduo, ele consome o direito esportivo. Ele consome. Exatamente. E é um grande amigo, um grande conhecedor do direito esportivo, e ele faz um registro aqui que é real, verdadeiro, de um processo que ele relatou no TST, um processo, inclusive esse processo é um processo que eu gostaria até de fazer um pequeno comentário, Davidson, porque... Por favor, vamos lá, o papo é esse mesmo. O papo é esse mesmo. Porque o que acontecia no Bahia? O Bahia, uma entidade sem fins lucrativos, ele tinha um estatuto. Naquela época, não poderia se remunerar vice-presidentes, né? O estatuto mudou, hoje não tem mais vice-presidentes vice-presidente financeiro, de futebol. Alguns clubes mantêm até esse status aí. O Bahia expurgou isso, hoje só existe presidente e vice, né? E diretorias que a diretoria executiva, que é formada apenas pelo presidente e o vice, ele entenda por bem nomear. E o Bahia tinha um estatuto que não permitia a remuneração de vice-presidentes estatutários. E o que aconteceu? Para você entender como era o modus operandi terrível em relação àquilo lá. O presidente nomeava o vice-presidente, né, inclusive com registro em cartório, vice-presidente estatutário, e assinava a carteira desses vice-presidentes como empregados do clube em outras funções. Se botava, por exemplo, superintendente da divisão de base. Superintendente da sede de praia. Nossa Senhora. Coordenador administrativo financeiro. Quando, na verdade, o cargo oficial era de vice-presidente estatutário. Se assinavam as carteiras para se pagar verbas trabalhistas de modo absolutamente fraudulento, maculando o estatuto do clube, que só permitia algum tipo de remuneração estatutária e não seletista de vice-presidentes com aprovação do Conselho Fiscal, deliberação do Conselho Deliberativo e aprovação da Assembleia Geral. Era tão importante ao clube, isso, que ele tinha que passar por 3 órgãos de poder, eram 4, diretoria executiva, Assembleia Geral, Fiscal e Conselho Deliberativo. Ele passava por 3 órgãos de controle do clube para poder ser aprovado, e não passou por nenhum. Por quê? Porque assinou-se a carteira desses vice-presidentes como se empregados fossem, e na verdade eles não eram empregados. Um dos que foram assinar a carteira era presidente do Conselho Deliberativo do clube, que tinha uma das funções de fiscalizar o presidente do clube.
O Nossa. presidente do Conselho Deliberativo tem independência, em tese, ao presidente do clube, que poderia fiscalizar suas atividades, tinha carteira assinada como empregado do clube, e aí ele estaria, em tese, se fosse real, fraudulenta, estaria ele, em tese, subordinado. Isso não tem o menor cabimento. E a Justiça Trabalhista, um dos processos, apenas um, chegou para julgamento do TST, o ministro Caputo Bastos, num voto espetacular, um voto muito bem feito, como soe ocorrer com os votos em que o ministro relata, principalmente nessa área desportiva, um conhecedor, né? E todos os vice-presidentes perderam o processo, todos, absolutamente todos, as ações foram julgadas improcedentes. Agora nós fomos surpreendidos no dia de anteontem com uma propositura de uma ação rescisória do ex-presidente do Conselho Deliberativo, que era supostamente o superintendente da sede de praia do clube. Ele está tentando isso que importante que eu gostaria de ressalvar aqui. Muito bom, Cristiano. Foi essencial, né? Eu acho que esses casos, né, e os bons casos onde se faz justiça real, né, e se afasta a várias fraudes que a gente realmente, eu também como advogado trabalhista, né, atuo muito nessa área e vejo realmente que é lamentável esse tipo de postura, né? Então, quando a gente tem realmente uma vitória dessa, né, Cristiano, a gente realmente tem que exaltar, né, a qualidade realmente do serviço que foi prestado e mais do que isso, né, se fazer justiça e, né? Oi. A situação era tão esdrúxula que eu, como advogado trabalhista, sou advogo na área civil e trabalhista, mas eu tenho uma paixão pela justiça do trabalho e quem me conhece sabe muito bem disso. A gente até, quando esses processos chegaram para análise, ficamos na dúvida se essa tese seria uma tese que poderia ser aceita na justiça do trabalho, porque tinha carteira assinada, porque tinha algumas férias pagas, algum FGTS recolhido, e ali havia uma presunção de que realmente havia uma relação de emprego. Mas o Bahia estava mudando ali. E aí foi uma decisão da diretoria, do presidente Fernando Schmidt, o vice-presidente Walter Pessoa, com o Vitor Ferraz, que hoje é vice-presidente, estavam conosco lá. E nós dissemos, olha, se tiver que a Justiça do Trabalho bater o martelo e disser que eles realmente são empregados, a gente vai ter que aceitar isso e vai ter que pagar as verbas que eles estão pleiteando, que as verbas eram, a boa parte, altas, verbas altas e rescisórias. Algum outro pedia até dano moral pelo não pagamento de verbas rescisórias. Mas aí só faltou pedir hora extra, hein, Cristiano? Só faltou pedir hora extra, né? Teve um deles. Aí não teve essa cara de pau, não. Teve um que pediu? Teve um deles que pediu. Né? Mas assim, nós acreditamos na Justiça do Trabalho e muita gente fala da Justiça do Trabalho, e aí eu queria fazer uma defesa da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é uma justiça social, uma justiça célere. Se você considerar a comparação da Justiça do Trabalho, por mais que desde os últimos 5 anos, 6 anos, a Justiça do Trabalho tenha sido atacada, inclusive com orçamentos reduzidos drasticamente. Verdade. Não foi só a reforma trabalhista que impactou na Justiça do Trabalho. Os orçamentos da Justiça do Trabalho foram diminuídos drasticamente nos últimos 5, 6 anos, e a Justiça do Trabalho se manteve de firme. E a Justiça do Trabalho é uma justiça social. E a gente, muitas vezes, a Justiça do Trabalho é protecionista demais, a Justiça do Trabalho só funciona em favor do trabalho. Não é assim. Não. A Justiça do Trabalho hoje é uma justiça qualificada e nós precisamos valorizar a Justiça do Trabalho. Tanto é que, no caso do Esporte Clube Bahia, desses ex-dirigentes que propuseram essas ações, eles não obtiveram êxito nos seus intentos. Muito bom. Só fazendo um registro aí, né, que o Milton Jordão entrou aí, está nos assistindo aí também, e falou que vai assistir essa live tomando um belo vinho, viu? Ele vai assistir essa live tomando um belo vinho. Eu acompanharei depois, diga ele. Exatamente, boa. Muito bom. Cristiano, deixa eu te perguntar uma coisa que também é importante, né? Eu acho que
né? Esse assunto não tem. E eu vejo até que a gente está vendo muita live sobre direito esportivo, né? Sobre o futebol de maneira geral, e eu acho que nessa crise, né? Nós temos realmente visto o direito esportivo como um protagonista, né? Quer dizer, todo mundo querendo estudar, todo mundo querendo entender realmente, né? Todo mundo com saudade do futebol. E aí nós temos aquela questão que nos remete agora, que é a volta, né? Do esporte, a volta do futebol, enfim, Campeonato. dos próprios clubes, dos jogadores, né? E aí, como é que você. Vamos falar um pouco desse impacto da Covid, né? Na vida dos atletas, na vida dos clubes, das federações e da CBF também. A gente pode fazer um apanhado aí geral para falar um pouco desses efeitos para todas essas. Todos esses atores sociais que fazem, né, do futebol essa paixão que nós temos mesmo. O impacto é gigantesco, negativo, gigantesco. Não dá para mensurar ainda o tamanho dos prejuízos que essa paralisação acarretará para o esporte de uma maneira geral, não apenas no futebol, mas no esporte, na indústria do entretenimento de uma maneira geral. Se você for observar, né, eu sempre defendo isso quando tenho oportunidade de falar, o esporte ele integra a indústria do entretenimento, como o teatro, como a indústria dos shows, né? Enfim, os artistas em geral estão sofrendo bastante com essas paralisações e a gente não tem como mensurar ainda. Eu posso falar um pouco da realidade do Esporte Clube Bahia. O impacto é absolutamente abrupto, muito grande. O Bahia está tentando se manter nas suas contas básicas. E quais são elas? Energia elétrica, água e os salários dos seus trabalhadores. Uma opção que o clube fez foi de evitar despedir empregados. Nós fizemos aqui, e eu queria fazer esse registro porque é muito importante. Apesar do julgamento do Supremo, apesar da medida provisória 936, autorizar os acordos individuais, nós procuramos os sindicatos. Eu sempre defendi o protagonismo Excelente. dos sindicatos, dos atletas e dos funcionários, porque como o atleta é categoria diferenciada, tem uma representação sindical distinta dos trabalhadores em geral. O Bahia fez um acordo coletivo com o Senalba, que é o sindicato que representa os trabalhadores em geral, e fez um acordo coletivo com o sindicato dos atletas para os atletas da base. Os atletas profissionais, como tiveram um tratamento distinto, ou férias inicialmente autorizadas, a coisa foi feita de um modo um pouco distinto por conta da formatação da relação jurídica. Mas aqui a gente procurou esse diálogo, eu acho importantíssimo que não apenas os clubes, mas até para esse retorno dos campeonatos, a gente procure dialogar com todos os atores sociais e além eu acho que existem programas, o programa de segurança sanitária da Federação do Rio de Janeiro, da Federação Paulista, da própria CBF, são programas muito bons, não podemos deixar de registrar isso, mas seria interessante que tenha o aval dos sindicatos, dos atletas, dos árbitros, ou seja, de todas as pessoas, dos atores, como você mencionou, que estão envolvidos com o esporte, porque isso vai dar a gente uma tranquilidade para que esse retorno não seja um retorno em que traga sentimentos de que há uma imposição, né? Há uma tentativa de expor profissionais à doença, essa doença terrível que nos está assolando agora. Então, os impactos são muito grandes. A perda financeira, eu calculo que será superior a 40% do orçamento, na minha visão. Ao fim e ao cabo, será superior a 40% do orçamento. Aqui no Bahia, sócio-torcedor, que é o que está segurando ali um pouco as coisas, caiu 35%. Né? Houve uma diminuição do aporte da Globo nesse momento. A Turner, que é uma das redes transmissoras que tem contrato com o clube e mais outros 7 clubes do futebol brasileiro, suspendeu os pagamentos de todos os clubes e fala em rescisão de contrato. Eu acredito ainda que as partes podem chegar a um entendimento para evitar um litígio e resolver isso extrajudicialmente. Seria bom para todos. Mas os impactos serão muito cruéis. E eu acho, inclusive, eu falo isso com alguma regularidade, que ele se projetará. Ele se projetará por algumas temporadas.
É por isso que eu acho que os atletas também têm que pensar nisso, os intermediários, os empresários dos atletas. Não adianta o atleta pensar em sentar nesse contrato e achar que eu tenho um contrato até o final do ano, eu quero exigir o cumprimento e como é que vai ser. Isso é uma engrenagem toda que, para funcionar, é preciso que Perfeito. todo mundo esteja bem. Porque não adianta você apertar agora e o clube ir para a bancarrota e chegar adiante, você não vai ter mais um emprego porque alguns clubes vão parar de jogar, não vão ter condições de jogar, ou os salários vão ter que diminuir drasticamente para que ele possa contratar. Então, essa engrenagem, ela precisa estar em equilíbrio. E eu sempre defendi, desde o início da pandemia, que todos os diálogos, e a gente tem procurado tratar aqui no Esporte Clube Bahia, os diálogos observando dois princípios que são princípios de direito e que a gente aplica todos os dias, que é a proporcionalidade e a razoabilidade. Quem não pode nada, Perfeito. não pode sofrer nada. O trabalhador que ganha até, por exemplo, um e-mail salário mínimo, ele não pode sofrer desconto nenhum, porque o e-mail salário mínimo Verdade. é algo que é para a sobrevivência dele, é íncito, que ele não pode ter nenhum tipo de desconto. Então, você buscou, e o Bahia fez isso com o sindicato, e por isso que conseguiu êxito. O diálogo foi muito bom com os sindicatos, de buscar essa proporcionalidade para atingir um equilíbrio que permita ao clube se manter nos seus pilares básicos, ele se mantém de pé, lógico que ele vai ter uma perda gravíssima, mas ele vai manter os pilares básicos para tentar, lá na frente, se recuperar. Eu acho que o ano de 2021 é um ano de total recuperação, a gente imaginando que a gente vai conseguir controlar isso daqui para o segundo semestre, a gente vai conseguir controlar. É possível que o Campeonato Brasileiro não acabe esse ano, deve acabar no ano que vem. Então, o ano de 2020 muitos dizem que está perdido, enfim, a gente não sabe exatamente, então estamos tateando aí um pouco nessa situação, mas a gente tem que pensar em reestruturação do futebol brasileiro. E quanto mais houver união desses atores sociais, CBF, federações locais, clubes, jogadores, atletas e árbitros, melhor para a gente conseguir vencer, porque coletivamente, conjuntamente, a gente é mais forte para vencer essa batalha, que é uma batalha muito cruel. Sem dúvida, Cristiano. Só fazendo um registro aí, né? Nosso presidente o diretor de competições da Federação Mineira de Futebol te mandou um abraço aí, né? O doutor Leonardo Léo, Barbosa também, né? grande Grande amigo, Léo um abraço, Barbosa, Léo. né? O Vitor também, o Vitor Amado, que é o nosso amigo lá da comissão De de Goiás. especiais de direito esportivo de Goiás, né? É ele e Gustavo Lima lá que manda lá, viu? Você falar que você é amigo do Vitor, Gustavo Lima, você entra em qualquer lugar, viu, Cristiano? Com certeza, eu sei disso. Um grande abraço para Vitor, para o Léo. Léo é um grande conhecedor também, né, de direito esportivo, faz um trabalho fabuloso aí na Federação Mineira. Um abração para ele aí. Verdade. Cristiano, como é que está aí como é que tá a Bahia, o Nordeste de maneira geral, com relação também ao retorno, né? Você podia atualizar para a gente as informações aí. Aqui em Minas Gerais, o Atlético Cruzeiro e América também voltaram, né? Com vários protocolos, obviamente, de segurança, né? Mas assim, tudo muito incipiente, né? Muito no começo, no início, não se sabe se retorna ou não, né? A federação está segurando bem também essa onda, a CBF da mesma forma, procurando aí projetos, enfim, como é que está o retorno aí na Bahia? Olha, aqui está muito parecido, não houve retorno de treinos ainda. Eu acho que há uma expectativa dos clubes na Bahia e eu creio que também no Nordeste, eu não posso cravar, porque acompanho muito como vocês aí pela imprensa, mas eu acho que a expectativa é que nos próximos 15 a 20 dias a gente tenha um cenário de possibilidades de retorno aos treinos, que é diferente. Eu até queria fazer esse registro, porque voltar Sim, aos treinos não é voltar às competições. Existem duas linhas aí que precisam ser separadas. Eu acho que nesse momento, hoje, não há possibilidade nenhuma de voltar sequer aos treinos, mas nós temos que trabalhar o protocolo para esse retorno. Então, quando se discute os protocolos de segurança para retorno, esse protocolo precisa ser trabalhado desde ontem, desde anteontem, para que quando houver um cenário de possibilidade, a gente não perca tempo no sentido de buscar caminhos para dar segurança, principalmente segurança de saúde
àqueles profissionais que vão trabalhar diretamente com o desporto. Então, voltar aos treinos e fazer perspectivas e fazer projetos e projeção de volta aos treinos é importante. E essa importância, ela não decorre de tentar atropelar um momento, porque nossa curva está ascendente em relação à pandemia, não. Atleta de futebol não é um profissional como nós somos. Nós podemos ficar 30, 60, 90, 120 dias reclusos sem fazer atividade física. E, lógico, a atividade física é importante no dia a dia de qualquer pessoa, mas os impactos serão muito menores do que num atleta profissional. Ele precisa estar desenvolvendo aquela atividade para ele não a perda inclusive de massa muscular, de potência, de agilidade. Então, eles não podem ficar sem fazer essas atividades físicas, que isso pode ter um problema, pode agravar problemas ou trazer problemas para o futuro. Então, pensar no retorno aos treinos, e eu acho que é esse o protocolo inicial que as federações estão adotando, Mineira, que eu já tive a oportunidade de conversar com o Léo aí, em Minas Gerais, Isso. Gustavo Delbin, em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, o próprio presidente Rubinho participou de um evento conosco. Eles estão trabalhando para a gente buscar alternativas para que no momento em que as autoridades públicas autorizarem e que o cenário permita que esses treinamentos voltem e os atletas voltem para se recondicionar fisicamente, e aí, um tempo depois, aí a gente não pode cravar, porque eu não sou profissional da área médica, física, de fisiologia e etc., um retorno às competições. Então, eu acho que o cenário, para mim, na minha modesta opinião, é de aguardar os próximos 15 dias, por conta dessa curva ascendente, mas trabalhando esses protocolos, debatendo esses protocolos de segurança, para quando o cenário se abrir e essa possibilidade ela vingar, nós tenhamos algo palpável, algo equilibrado, algo contundente que faça com que esse retorno traga impactos positivos e não atraia problemas de saúde para aquelas pessoas que estão envolvidas. No esporte, nós estamos vendo aí, eu não estou comparando não, porque a Alemanha está na frente do Brasil, anos-luz em relação ao tratamento, ao combate à Covid. Mas a Alemanha voltou. Hoje mesmo eu estava assistindo o jogo do Bayern de Munique. Enfim, eu inclusive assisto os jogos torcendo para que eles se mantenham, torcendo para que não haja nenhum problema. Isso pode impactar para a gente aqui também. Mas é preciso pensar no retorno. Claro que não precisa forçar o retorno. Dizer que eu quero voltar agora, o treinamento tem que ser agora, nesse momento. Eu acho que tem que ser uma coisa conjugada com as autoridades públicas, sanitárias, permitirem a volta aos treinos e esses treinos com todo o protocolo de segurança. Essa volta, inclusive, Davidson, só para fazer esse último registro, essa volta do futebol, como um futebol, por exemplo, ele tem uma grande visibilidade em termos sociais, a volta de outras áreas da atividade econômica, que eles também têm cuidado, assim que as coisas forem se retomando, para ter também esse cuidado sanitário e com a saúde dos seus trabalhadores, para que eles voltem também com um esquema de segurança sanitário bem forte, entendeu? Assim, mais ou menos o cenário. Perfeito. Agora, o Cristiano, deixa eu aproveitar, né, a sua experiência aí no Esporte Clube Bahia, né? O Esporte Clube Bahia é uma grande referência, né? Eu acho que nacional e internacional, de relacionamento com os seus torcedores, né? A gente percebe que hoje os clubes, né, mesmo na pandemia, ao que me parece, né, a gente acompanhando também aqui os noticiários, mas pelo menos aqui em Minas Gerais, a gente não percebe a oportunidade que tem hoje os clubes de aproximarem-se mais dos seus torcedores através do uso da imagem dos atletas, né? Através do uso de campanhas também, enfim. Como é que o Bahia está trabalhando isso e o que você acha da importância disso nesse tempo de pandemia? A importância é crucial. Eu acho que os clubes eles têm que se aproximar ao máximo dos seus consumidores e torcedores. Por que eu falo consumidor? Porque muitas vezes eu posso ter simpatia. Eu sou torcedor do Esporte Clube Bahia. Eu torço para o Esporte Clube Bahia, consumo
produtos do Esporte Clube Bahia, mas já comprei quando eu fui à Europa, eu comprei uma camisa do Barcelona. Perfeito. Existe uma diferença entre torcedor e consumidor e simpatizante também. Então, muita gente simpatiza hoje com o Esporte Clube Bahia, por exemplo, pelas bandeiras que o Bahia vem assumindo em relação a causas que são humanitárias. Muita gente confunde o que o Bahia tem feito no seu serviço de comunicação e publicidade como se fosse alguma coisa política, porque no Brasil hoje qualquer coisa que você fale ou que você faça, alguém tenta politizar ou tenta trazer para um campo ideológico que não é muito por aí. O Bahia, quando defende a causa indígena, ele defende porque é uma causa humanitária. Quando defende a diversidade, quando combate a homofobia, o racismo, ele não faz por uma questão ideológica ou política, ele faz por uma questão humanitária. Porque nós precisamos conversar sobre isso e dialogar com a sociedade e exemplificar para a sociedade como nós temos que manter nossa conduta é importantíssimo, né? E isso também atrai o mercado do torcedor que se sente abrangido pelo seu clube, porque é um clube inclusivo, e também o mercado consumidor de simpatizantes. Eu tenho amigos fora da Bahia que me pedem, Cris, eu queria uma camisa do Bahia, meu filho... Então, por quê? Porque o Bahia, ele conquistou isso. E esse é um mercado que os clubes têm que estar atentos, porque é um mercado importante. Porque quando você conquista o torcedor, o simpatizante e o consumidor, você está vendendo o seu produto. Vendendo o seu produto, você vai impactar nas finanças e vai conseguir galgar melhores condições de disputar os campeonatos, de disputar as competições, de se estruturar para ser um clube vencedor. Então, eu vejo com muito bons olhos e assim fico muito feliz de fazer parte dessa história, de estar trabalhando para um clube inclusivo e que tem uma atuação fabulosa nesse sentido. Eu sou muito entusiasta do que o Bahia faz, né? E o Bahia tem servido de exemplo para alguns outros clubes e tem quebrado assim uma espécie de gelo de tratar matérias. Essa história de que futebol não se confunde com social, não existe isso. Futebol pode ser um grande vetor de nós debatermos causas humanitárias, sociais importantes. Eu vou citar, para encerrar essa fala, um exemplo claro, foi no Dia dos Pais, o Bahia fez uma campanha em relação ao reconhecimento de paternidade, que é uma coisa muito séria que nós temos. Foi sensacional. É sério, é um problema muito sério. E o Bahia fez essa campanha por quê? Por ideologia? Não, ele fez porque é interessante que a gente fale disso, que a gente faça campanhas para que esse reconhecimento de paternidade venha a ser efetivado. Que bacana, Cristiano, que bacana. É bom que isso fique registrado, né, para que a gente possa passar sempre esses bons exemplos. Um abraço aí para a Selma, né, que é lá do nosso grupo de Direito Esportivo, que está sempre aqui conosco também nos assistindo, né? Selminha é uma figura muito amada, né, por nós. Bacana demais, viu? Os espectadores aqui, as nossas lives têm muita responsabilidade, né? Porque é muita gente que conhece muito, né, Cris? O direito esportivo, então é uma grande responsabilidade. Agora, eu queria entrar numa polêmica, né, que você está acompanhando, até porque você está participando aí também de alguns eventos nesse sentido, né? A polêmica do clube empresa. Uhum. E esse clube empresa, gente, é bom. E confesso a você, Cris, que a gente começa a ler, a gente começa a entender que isso seria um bom caminho. Mas aí depois você começa a pensar um pouco mais assim, eu acho que não sei se isso vai dar certo. Qual que é a sua opinião, Cristiano? Olha, eu não tenho uma opinião formada, definitiva sobre isso. Eu vou ser muito sincero. A priori, eu pensando no Esporte Clube Bahia... Eu tô igual a você, viu? Eu tô igual a você também. Tô igualzinho você. Tô assim também. Eu sou muito sincero nas coisas que eu falo e assim, eu não vou cravar nada em relação a isso, porque não pelo medo de errar e dar uma opinião que lá na frente venha a ser uma opinião fadada ao erro. Não é isso. Eu, a priori, eu vejo com um pouco de reticência esse projeto. Eu não acho que a mudança do futebol brasileiro, ela é empresa, SA, etc. Eu vejo com bons olhos os projetos, porque está debatendo um tema importantíssimo. Eu não sou contra o projeto, nem o debate sobre os projetos, quero deixar bem registrado isso. Mas eu acho que
Eu sou contra a imposição, que não pode haver, e para mim a forma como o projeto foi redigido, com as benesses que se dá a quem migrar para deixar de ser associação sem fins lucrativos para clube empresa, pelo que eu li, você praticamente que obriga a todos a fazerem, porque senão você inclusive perde competitividade. Aqueles clubes, por exemplo, eu vou dar um exemplo. O Bahia é um clube que tem adotado uma política de sanidade, de recuperação financeira e de equilíbrio financeiro. O Bahia tem tentado manter um teto de gastos, um teto salarial, não tem feito nenhum tipo de loucura administrativa financeira, inclusive em termos de contratações, para tentar manter e pagar o Profut, pagar suas despesas, enfim. Então, aí o clube está lá fazendo esse esforço hercúleo, desde 2015, com a lei de responsabilidade fiscal no esporte, um clube que passou de 2015 a 2020 irresponsável, simplesmente vem essa lei nova, ele adere e ele já estará em condição melhor de quem se sacrificou por 5 anos e não tem nenhum tipo de... vai entrar igual aos outros. Então, acho que há... E aí, se o Bahia não pensar em mudar sua configuração jurídica, ele pode ficar para trás. Então, por isso que eu não cravo. Eu, a priori, acho, pela ligação que o Bahia tem com sua torcida, com seu sócio-torcedor, com sua estrutura estatutária, com seu envolvimento, principalmente depois da intervenção, o envolvimento do torcedor e do sócio com o seu clube, com a vida do clube, os grupos políticos que existem no Bahia e que formam um conselho, é um conselho plural. O Bahia não tem um conselho fechado. O Bahia elege, são 2 votos que se dá em eleições do Bahia. Você vota para presidente e para vice e vota para o conselho, que são 100 nomes. E aí, dos 100 nomes, se aquele grupo tiver 10%, ele vai ter 10 conselheiros. O outro teve 5%, ele vai ter 5 conselheiros. Então, você vai ter um conselho plural, onde debates serão empreendidos, não vai ser uma coisa fechada, combinada, nada disso. Então, é um clube democrático, efetivamente democrático. Então, se você observar a formatação do clube hoje, ele repeliria esse projeto Clube Empresa. No entanto, quando você pensa também em relação a essa questão de equilíbrio, no sentido de equilíbrio e competitividade com os clubes que aderirem, e mais do que isso, de atração de investimentos, principalmente do exterior, que é um dos grandes, o deputado Pedro Paulo, que é bem intencionado, não estou fazendo crítica ao deputado, ele é bem intencionado, mas ele fala bem e fala muito bem nisso, que os clubes precisam também buscar investimento e a empresa ela trairia uma possibilidade maior de se investir com segurança. Realmente isso existe. Então, eu não cravo nada, mas a priori, para assim, a formatação do clube que eu hoje advogo, eu entendo que não estaria muito conjugado com seus interesses, não. E com os interesses do seu torcedor e dos seus sócios. Perfeito, Cristiano. Eu também, também não é falta de opinião, né? É mais um ceticismo mesmo, né? Dúvidas para que você crave uma opinião certeira, né? Até porque é uma novidade muito grande, mas alguns pontos realmente nós estamos totalmente de acordo, né? Quer dizer, a obrigatoriedade, a perda da isonomia entre os clubes, isso é fundamental que seja tratado no projeto, né? E também as experiências, e trabalhar muito as experiências estrangeiras, né? A gente teve um programa que nós temos aqui, que chama-se Resenha com Footclass, Cris, e nós debatemos isso também, né, com o Luciano Mota, que tem um livro, né, que estudou. O Luciano é Luciano excepcional, né? Foi meu aluno na Universidade Católica, né? Hoje é um grande aí expoente do direito esportivo. Então, realmente é algo que a gente tem que trabalhar muito, né, Cristiano? Tem que estudar muito, tem que pensar, debater, chamar todos os atores sociais, todos os envolvidos, porque realmente não é uma escolha tão fácil assim. E é uma escolha de vida, né? Não é mais um projeto que agregue, é a escolha da sobrevida ou não dos clubes, né? Então, por isso, esse cuidado tão grande, né, Cris? Exatamente. Eu compactuo do seu pensamento, eu estou com você nesse sentido. Acho que isso precisa ser mais debatido, ser mais cuidado. É claro que a intenção por trás do projeto, ela é absolutamente nobre. Ela busca não apenas reestruturação do futebol nacional, como também uma governança financeira dos clubes correta, né? Exigir a contrapartida. O deputado também fala muito disso, de contrapartidas
que também foram exigidas, se você for observar a lei do Profut, né, que é a lei de responsabilidade Foi fiscal, assim também. existem Tem. contrapartidas que foram também exigidas lá na responsabilidade fiscal. O que eu acho que falta na verdade, seriedade, Davidson, seriedade no tratamento do futebol. O grande problema, e uma das coisas que aconteceu no Bahia também, que eu acho positiva, a profissionalização do Bahia, é que quem entra para ser presidente e vice só pode ser presidente e vice do Bahia. Você não pode ter outra atividade concomitantemente. Não existe mais aquele abnegado. Ou você quer ser presidente para doar Que 24 legal, horas do hein? seu dia para ser Que presidente, legal. o Vitor Ferraz, que está conosco aí, é advogado, um grande advogado, inclusive na nossa área desportiva, mas que não está advogando. Ele foi advogado enquanto chefiou o jurídico do clube, mas quando se propôs a virar vice-presidente, hoje ele é vice-presidente. Então ele exerce um cargo estatutário da diretoria executiva e não exerce a advocacia. E isso Verdade. impõe a esses gestores a obrigação de focar suas atenções apenas nos clubes e não delegar para terceiros ou dividir suas atenções com suas empresas, suas profissões. E isso vem trazendo frutos para o clube, né? Traz frutos interessantes para o clube, né? Por conta dessa profissionalização e do foco exclusivo nas demandas e problemas que envolvem o dia a dia do cotidiano da agremiação. Verdade, ô Cris, e acho que uma discussão muito interessante sobre isso também, né? Sobre essa busca de gestão profissional. A gente vê os clubes, né, que têm essa gestão profissional, que já implementaram essa gestão profissional, estão já ultrapassando grandes agremiações, né, grandes clubes que ainda não fizeram isso e continuam a sobreviver do seu nome, né? E a gente percebe isso muito, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? A gente tem alguns exemplos dos clubes que não conseguem se soerguer, né? Querem viver apenas do nome, né? Alguns outros já começam também a estabelecer na gestão profissional. Eu acho que, de repente, a saída, a gente fica falando muito de clube-empresa, né? Mas, de repente, a saída mais eficaz, mais eficiente é a gestão profissional, né? É você estar cercado de bons gestores, de gestores não abnegados, né, que sejam realmente profissionais remunerados e que possam ser cobrados disso. Porque às vezes eu vejo que o diretor que é abnegado e que tem outras atividades, ele usa isso para poder afastar a sua responsabilidade, né? Ah, mas é porque eu não sou remunerado, porque eu tenho as minhas outras atividades, tenho que dividir, né? Então, eu acho que no Brasil o que está acontecendo é exatamente isso, né, Cris? Queria seu comentário sobre isso. Eu concordo plenamente com você. Quero fazer um registro aqui do doutora Irailce, é a nossa juíza do trabalho aqui no TRT da Quinta Região. Né? Queria mandar Doutora um beijo Daí, para ela. que bacana, um abraço, né? Obrigado O pela marido presença dela, aí. advogado, doutor Cláudio Figueroa, grande amigo, grande Que irmão, bacana, que um parceiro bacana. forte. Veja, eu concordo plenamente com você. Para mim, o que define o clube, a evolução do clube, crescimento do clube, é gestão, pura e simplesmente. O Bahia, por exemplo, ninguém pensaria o que aconteceu com o Bahia nos últimos anos. O Bahia contratou o Rodriguinho do Cruzeiro, né? E contratou em definitivo. Se você olhar o elenco do Bahia hoje, existem poucos jogadores emprestados. Boa parte do elenco do Sport Clube Bahia hoje são Que atletas bacana. que se configuram como ativos financeiros do clube, né? E o Bahia, o movimento do Bahia é um movimento distinto de alguns clubes que não se reestruturaram administrativamente por uma série de motivos, e aqui eu não vou comentar em respeito aos clubes Claro, e etc. claro, Mas claro. o Bahia hoje ele se projeta, claro, que esse cenário de pandemia vai igualar muita gente. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro pós-pandemia. Eu acho que a gente vai ter dois mundos, até dia 17 de março, basicamente, quando nós viemos para o nosso isolamento social e após a gente voltar, entre aspas, a uma realidade, a uma normalidade aí. Acho que a gente vai ter um divisor de águas aí. Eu acho que a gestão é tudo. No Bahia, por exemplo, e eu cito o Bahia como um case importante, porque o Bahia há um respeito por seus órgãos de poder. Os órgãos de poder têm independência completa. Como eu te falei do Conselho Deliberativo, ele é plural. Não há um Perfeito. controle da diretoria executiva, o Conselho Deliberativo. O Conselho Fiscal é independente do Conselho Deliberativo.
O Conselho Fiscal é eleito, não de integrantes do Conselho Deliberativo, e o Conselho Fiscal é atuante, fiscaliza mesmo as contas do clube. Além disso, o Bahia tem todas as suas balancetes, tudo disponível no site para qualquer pessoa. Se você acessar o site, você verá o balancete desse ano do clube. E o Bahia é auditado por auditoria independente, auditoria externa. Então, você tem um controle ali absolutamente efetivo e que faz a diferença no final. Então, nada do que aconteceu com o Bahia nos últimos 5 anos, principalmente, 7 anos a partir da intervenção, mas eu coloco sempre de 2015, porque, na verdade, o mandato de 2013 a 2015 foi um mandato muito turbulento. O Bahia teve que fazer uma coxa de retalhos para conseguir construir aquilo ali, mas de 2015, a partir do presidente Marcelo Santana e do seu vice, Pedro Henriques, e agora com o presidente Guilherme Belitani, que é uma pessoa maravilhosa do ponto de vista geral, como pessoa e administrativamente falando, seu vice-presidente Vitor Ferraz, são todos focados no desenvolvimento do clube, e esses impactos, eles acabam refletindo ao longo do tempo. Não acontece da noite para o dia. Veja que a intervenção foi em 2013, há 7 anos atrás. O Bahia foi galgando posições, crescimentos, à medida do tempo, ou seja, quando ele foi profissionalizando sua administração, tornando uma administração séria, seus órgãos de poder foram efetivos, né? Nós temos um presidente do Conselho Deliberativo, que eu queria mandar um abraço para ele, não sei se ele está aí, que é Carlos Eduardo Guimarães, e que atua de maneira incisiva, o Conselho Fiscal, e os órgãos de poder funcionam. Então, o presidente ele está ali trabalhando pelo clube, mas ele está sendo fiscalizado, ele sabe disso. Então, ele não fará, o Guilherme Belitani não fará por sua honradez, ele não faria jamais. Mas se eventualmente no futuro você cria um modelo de gestão, você cria uma governança que impede aventureiros. Porque a gente não sabe que no futebol ele é cíclico, e se a bola não entrar, por mais que você faça uma boa gestão, se a bola não entrar, você acaba que você pode criar uma dificuldade numa eleição e vir um aventureiro. Esse aventureiro vai ter dificuldade, porque o clube ele vai estar todo concretado na sua formatação de órgãos de poder, que ele vai ter dificuldade muito grande de fazer um desvio de administrativo financeiro. E isso é que é importante. Queria mandar um abraço para a doutora Fernanda Chamusca, que está conosco aqui, está comentando também. Está aí, que nos assistindo, tá vendo? A audiência é qualificada, meu querido. A audiência é qualificada aqui, viu? Ô Cris, cara, eu sempre falo isso, né? Quando a gente convida, né, boas pessoas, grandes profissionais, o papo é rápido demais, passa muito rápido. Nós estamos quase chegando aqui com 2 minutinhos finais. Queria mais uma vez, foi uma honra, né, poder te conhecer, não é mais próximo assim. É um orgulho muito grande, né, para nós aqui de Minas Gerais ter você aí nos nossos quadros aí do FootClass, né, nas nossas lives. Te agradeço muito. Queria convidar mais uma vez todos vocês para inscrever lá no nosso canal. São mais de 65 lives, alguns programas no YouTube, né, que daqui a pouco eu vou até falar um pouquinho dele também. Grandes profissionais que estão realmente aqui no futebol conosco, e o Dr. Cristiano também nos brindando aí com muito conhecimento. Amanhã nós vamos ter o Dr. Felipe Isabella, né, que é do Direito Esportivo, que é um grande profissional, né, um sujeito realmente incrível. Na segunda-feira, o Alberto Valentim, treinador de futebol. Na terça-feira, Jorge Sequeira, que é psicólogo lá em Portugal, né? Vamos ter uma live aí internacional. E na quarta-feira vocês não podem perder. Nós vamos ter no nosso programa Resenha com FootClass a presença do Dr. Guilherme, né, Belitani, o presidente do Bahia, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, e o presidente eleito agora do Cruzeiro Esporte Clube, Dr. Sérgio Santos Rodrigues. E à noite, o Dr. Mário Bittencourt, presidente, vai estar comigo, presidente do Fluminense, para fazer uma grande live. Cristiano, 30 segundinhos para a gente poder fechar, uma mensagem aqui para o FootClass, e mais uma vez te agradeço muito aí a sua participação. Eu que agradeço, estou à disposição de vocês, continuo com esse trabalho belíssimo que vocês estão fazendo, e as ordens aí, sempre que precisar para a gente bater um papo sobre direito esportivo, sobre esporte em geral, estou à disposição de vocês. Um grande abraço, amigo. Maravilha, maravilha. Obrigado a vocês, todos vocês. Obrigado, Cris, pela sua presença. O FootClass, então, cumprindo mais uma vez o seu compromisso. Um abraço a todos. Valeu! Um abraço.